Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Esses versos que iniciam o pequeno ofício de Nossa Senhora ecoam por todo o mundo e chegaram ao Brasil graças à profunda devoção mariana dos nossos patrícios portugueses. E no programa de hoje eu convido você a saborearmos juntos a riqueza e a história dessa singela oração e aprendermos como recitá-la corretamente. Eu sou Roberto Oliveira e este é o canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Você está no programa De Maria Nunquam Satis. Salve Maria! O pequeno ofício de Nossa Senhora, também conhecido como o ofício da Imaculada Conceição, é inspirado no ofício divino, também conhecido como liturgia das horas, através do qual os ministros ordenados, também os religiosos e religiosas, elevam louvores e súplicas a Deus por toda a Igreja em 7 momentos distintos ao longo do dia, através da récita dos salmos e dos cânticos bíblicos. Ele foi escrito originalmente em latim no século XV pelo monge franciscano Bernardino de Bustis, na Itália. Após a morte do Frei Bernardino, o pequeno ofício se difundiu largamente por todo o mundo católico. Entre os que cooperaram para a rápida difusão do ofício de Nossa Senhora, encontra-se especialmente Santo Afonso Rodrigues, sacerdote jesuíta espanhol. Ardoroso devoto da Santíssima Virgem, esse jesuíta recebeu com júbilo o ofício mariano, que considerava o mais belo hino de louvor à sua Imaculada Soberana. Quando ele era porteiro do Colégio Jesuíta de Mallorca, ainda como um irmão coadjutor da Companhia de Jesus, Santo Afonso Rodrigues não esperou um convite, uma revelação especial da Mãe de Deus para difundir entre os seus conhecidos a prática dessa devoção mariana. Sempre que as suas funções lhe permitiam, ele recomendava a todos a récita do pequeno ofício como modo de honrar especialmente a Santíssima Virgem. Nos seus momentos de folga, ele transcrevia de próprio punho a oração e distribuía entre os alunos do colégio, ensinando-lhes também o modo correto de recitá-lo. Desse piedoso apostolado, ele não excluiu seus irmãos de hábito, estendendo assim a prática do pequeno ofício para várias e várias casas da Companhia de Jesus, os jesuítas. A propósito, se você não conhece a Ordem dos Jesuítas, assista esse vídeo aqui no Momento Vocacional do nosso amigo Paulo, vale a pena. Santo Afonso Rodrigues faleceu em outubro de 1617, depois de estarem coroados os seus esforços e o ofício da Imaculada se difundido por todo o mundo católico. O pequeno ofício foi aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678, sendo enriquecido com indulgências pelo Papa Pio IX em 1876, o mesmo Papa que alguns anos antes, em 8 de dezembro de 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Foi então trazido para o Brasil pelos portugueses, se tornando quase que um patrimônio de fé do nosso povo brasileiro. Diz uma antiga tradição que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando alguém na terra reza o ofício. Mesmo sendo considerado uma oração longa, muitas pessoas rezam diariamente o ofício da Imaculada, ou outras escolhem recitar esse ofício no dia de sábado, o dia de Nossa Senhora. O certo é que os textos de cada uma das louvações feitas à Mãe de Deus no pequeno ofício são baseados em referências da Sagrada Escritura. Cada uma das expressões como velo de Gideão, estrela de Jacó, trono de Salomão, torre de Davi e tantas outras são como que alegorias, configurações do Antigo Testamento que podem ser atribuídas a Nossa Senhora. O pequeno ofício da Imaculada segue as divisões tradicionais do ofício divino,
cuja recitação distribui pelas diversas horas do dia a recitação dos Salmos, em referência às palavras do rei Davi no Salmo 118, que diz: 7 vezes ao dia, ó Senhor, eu te dirijo louvores. Conforme as regras do ofício divino, o ofício da Imaculada é rezado da seguinte maneira: matinas, antes do amanhecer; prima, às 6 horas da manhã; tércia, às 9 horas da manhã; sexta, ao meio-dia. Aí entra uma curiosidade. É por causa exatamente da oração da sexta que aquele cochilo que a gente acaba tirando depois do almoço se chama sesta. Então vem a oração da noa às 15 horas, a oração de vésperas ao entardecer e as completas ao final da noite. Embora ele possa ser rezado todo de uma só vez, é louvável seguir essa divisão tradicional, que renova durante o dia a lembrança e os excelsos louvores que Maria Santíssima merece. Reconhecendo a eficácia dessa oração, eu quero dar para você 8 motivos para que você também experimente dessa graça, recitando com fé o pequeno ofício da Imaculada Conceição. Primeiro, porque é um auxílio eficaz de nossa mãe. A Virgem Maria é a mãe de misericórdia, a rainha clemente, que conhece como ninguém a misericórdia de Deus e, por isso, acolhe todos aqueles que se refugiam junto dela. Em segundo, porque somos chamados à santidade. Muitos e muitos santos se santificaram rezando essa oração. Foram aquecidos na sua tibieza espiritual e no seu desânimo, tornando-se fervorosos e ativos, amando como Jesus amou. Em terceiro, com a récita do ofício, Nossa Senhora nos ajuda a vencermos os medos. Afinal, foi ela a mulher forte que conheceu a pobreza, o sofrimento, a fuga e o exílio, se tornando modelo para os que não aceitam passivamente as circunstâncias adversas da vida. Com a récita do ofício, Nossa Senhora nos defende nas batalhas e combates espirituais. Ela mesma se coloca em combate por nós, contra as tentações do maligno, contra as enfermidades e adversidades. Vencedora do demônio, Maria Santíssima suportou as angústias e sofrimentos da sua missão e, por isso, nos ajuda a também nós suportarmos com paciência todas as angústias e sofrimentos que a vida nos oferece. Através do ofício, também aprendemos de Nossa Senhora a virtude da obediência, pois ela é o templo singular da glória de Deus pela sua obediência na fé. E por causa da sua obediência, aconteceu nela o grande mistério da encarnação. Pela récita do ofício, nós nos tornamos também intercessores. Maria Santíssima possui a plenitude da graça, daí a sua valiosa intercessão junto a Deus para alcançar todas as graças que necessitamos. E ao rezarmos o ofício, rogamos a ela que interceda por nós junto ao Pai. Através do ofício, Nossa Senhora nos aponta o Cristo. Afinal, ela é o caminho mais seguro até Jesus. Nós que muitas vezes erramos o caminho, cegos pelas ilusões do mundo, Nossa Senhora nos aponta aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E isso percebemos com muita clareza dentro do texto do ofício, porque é um louvor a Nossa Senhora, porém colocando a Jesus como centro. E por último, a prática constante dessa devoção nos dá o dom da firmeza. Os que invocam o nome de Maria com confiança experimentam em sua vida que a devoção à Santíssima Virgem é um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista da sua própria plenitude, como disse o Papa Paulo VI. Sabemos que o evangelho mais mariano é o de Lucas. Muitas das informações que constam na narrativa de São Lucas, especialmente sobre a infância de Nosso Senhor, tiveram como fonte primária a Santíssima Virgem. Porém, o que poucos sabem é que São Lucas, além de médico e evangelista, também era pintor. Pois é, por ocasião das seguidas visitas que São Lucas fez à Mãe de Deus para colher dela os pormenores da infância de Jesus,
ele pintou a imagem da Virgem Maria na tábua da mesa de cedro que ela utilizava para trabalhar e rezar. Conta-nos a tradição que quando ele iniciou o rosto do ícone, ele ficou preocupado em exprimir da melhor forma possível toda a beleza de Nossa Senhora. Então, ele recolheu-se em oração e acabou dormindo. Quando ele acordou, aquele ícone já estava pronto. Nos primeiros séculos da era cristã, foram feitas algumas cópias fiéis deste ícone, uma das quais foi dada de presente a Santa Helena por volta do ano de 323, quando ela foi à Terra Santa para procurar a verdadeira cruz de Nosso Senhor. Após ela ter encontrado a Santa Cruz, enviou ambos, a cruz e o ícone, para o seu filho, o imperador Constantino, recém-convertido ao cristianismo, que instalou o quadro em uma capela particular do seu palácio. Após mais de 400 anos, esse mesmo quadro foi transferido para a capela do Castelo Belz, na Rússia, onde permaneceu por muito tempo também. Após a Rússia perder uma guerra travada contra a Hungria e a Polônia, o Castelo Belz foi entregue ao príncipe Ladislau, que encontrou o quadro de Nossa Senhora e o instalou na capela do seu palácio. Pouco tempo depois, a cidade foi invadida por tártaros, que atacaram precisamente aquele castelo. Percebendo que, apesar do heroísmo dos seus soldados, os invasores venciam por serem muito mais numerosos, o príncipe Ladislau prostrou-se diante da Mãe de Deus naquele quadro e implorou a sua proteção, que veio sem demora. Agradecido pela proteção e desejando também proteger o quadro do ataque dos bárbaros, resolveu levar o mesmo para a cidade de Opole, na Polônia, capital do seu principado. O quadro, então, foi levado por desígnio de Deus para uma colina perto da cidade polaca de Częstochowa, que, por ser um descalvado de calcário, recebeu o nome de Jasna Góra, ou seja, Monte Claro. No ano de 1382, o quadro foi confiado aos cuidados dos frades paulinos, que receberam do príncipe Ladislau também uma ajuda para construir um convento e uma igreja para se conservar e venerar aquele milagroso quadro. Em 27 de novembro de 1429, através de uma bula, o Papa Martinho V concedeu a bênção papal e diversas indulgências ao santuário de Jasna Góra. A chegada daquele quadro de Nossa Senhora às terras polonesas foi acompanhada por numerosa quantidade de fiéis provenientes dos mais diversos lugares do país, em busca de conforto material e espiritual. Com o intuito de manifestar gratidão pelas graças alcançadas, os peregrinos presenteavam o santuário com donativos em ouro, prata, pedras preciosas e dinheiro. Dentre esses devotos estava inclusive a rainha da Polônia, Santa Edviges, e o seu esposo, o rei Ladislau. Com toda aquela rica ornamentação, o quadro milagroso acabou se tornando alvo de cobiça de assaltantes e infiéis. De tal forma que, por volta do ano 1430, bandidos invadiram o santuário, arrancando do altar as joias, também os vasos sagrados, inclusive o quadro milagroso. Na fuga, o quadro acabou caindo e um dos assaltantes, percebendo que levar aquele quadro colocaria em risco a sua liberdade e até sua vida, já que soldados armados estavam atrás deles, foi tomado de cólera e, antes de fugir, golpeou o quadro com sua espada por diversas vezes, deixando o quadro partido em 3 e o rosto de Nossa Senhora ferido. Após várias e várias tentativas sem sucesso, por parte até de pintores renomados, um simples jovem se dirigiu ao rei e disse a ele que Nossa Senhora não queria que aquelas cicatrizes no seu rosto fossem apagadas. E depois disso, esse jovem concluiu a restauração do quadro. Após restaurar a obra por completo, aquele jovem desapareceu completamente, sem receber nada por seu trabalho. De volta ao seu trono, o quadro de Nossa Senhora de Częstochowa
foi novamente ornado de ouro, prata e pedras preciosas, doadas pelos reis e pelo povo. O santuário continuou atraindo numerosa quantidade de fiéis que, com confiança, fé e esperança, apresentavam suas necessidades à Mãe de Deus. No ano de 1655, os suecos invadiram a Polônia, atacando o convento e o santuário de Częstochowa, onde estavam apenas os frades, 50 famílias e alguns soldados. Os suecos cercaram o local e durante 40 dias atacaram, com mais de 15 mil homens bem equipados com canhões e várias bombas incendiárias. Confiante na proteção da Mãe de Deus, os frades e aquelas famílias organizaram uma procissão ao redor do santuário, cantando e rezando em meio ao fogo que chegava dos ataques do inimigo. O inimigo, reconhecendo a força sobrenatural que protegia aquela gente, resolveu se afastar. E pouco a pouco acabaram depois expulsos do país. Por isso, no ano seguinte, em 1656, Nossa Senhora de Częstochowa foi declarada oficialmente pelo Papa como Rainha da Polônia. E hoje convido você a peregrinarmos juntos até o santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, na Polônia. Roguemos a ela que ela fortaleça a nossa confiança na misericórdia divina, mesmo quando o pecado parece estraçalhar a nossa pobre alma. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e chorando sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Częstochowa, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem você ama, para que mais pessoas possam amar e conhecer a Jesus por meio de Maria. E não se esqueça, não tenha medo de amar demais Nossa Senhora. Afinal, por mais que a amemos, por mais que a veneremos, nunca chegaremos a amá-la como nosso Senhor Jesus Cristo amou. Acompanhe também a nossa programação semanal aqui no canal Devotos de Carla Cruz Brasil. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você. O programa Momento Vocacional com Paulo Henrique, os Milagres Eucarísticos, o meu amigo Carlo, Vida dos Santos, muita coisa feita com amor para te ajudar a amar e seguir a Jesus Cristo. E todo dia, 19 horas de Brasília, Nossa Senhora nos espera
para juntos rezarmos o terço ao vivo no Instagram com o Padre Fábio Vieira. Muito obrigado pela sua companhia e espero você no nosso próximo programa. Afinal, de Maria nunca se fala o suficiente. Salve Maria!